leitura, né? O amor pelos livros. Então, nós vamos bater um papo e, conforme o Leonardo falou, estou à disposição. Se alguém quiser interromper, eu fiz um roteirinho, né, para a gente ficar mais à vontade, mas assim, pode me interromper ou pelo chat ou perguntando aqui, não tem problema nenhum, tá? Então, eu queria primeiro contar um pouquinho sobre a minha trajetória, quem eu sou, e falar que eu estou muito feliz de estar aqui falando de um tema que eu adoro. Grace, quer falar alguma coisa? Tá. Bom, então vamos lá. Eu sempre fui uma menina apaixonada por livros. Quando me falam assim, desde pequena, quando me falam assim, o que você gosta de fazer? O que você mais gosta? Eu gosto de ler. E aí, se eu conseguir passar um pouquinho desse prazer e desse amor para vocês hoje, eu vou ficar muito feliz. Então, hoje vai ser um bate-papo, espero que vocês gostem. Eu sou psicóloga, vou falar um pouquinho da minha formação, até para vocês entenderem em que parte isso se encontra na leitura. Eu me formei em 92, fiz uma especialização, toda a minha formação é na área hospitalar, fiz especialização em psicologia hospitalar, fiz mestrado em ciências da saúde, e há mais de 20 anos eu trabalho tanto em consultório particular, como numa clínica de hemodiálise. Eu trabalho com pacientes renais crônicos. Tanto na clínica como no consultório, eu montei uma biblioteca em cada um, e eu trabalho muito com os livros. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de falar, porque normalmente as pessoas não sabem. Existe hoje uma área chamada biblioterapia, que você utiliza a leitura como um instrumento terapêutico, e é muito interessante. Então, dependendo do que a pessoa está passando, eu recomendo algumas leituras para ela, e vamos trabalhando terapeuticamente esses livros, né? A leitura, ela só me traz coisas boas. Então, assim, quem gosta de ler, fala melhor, escreve melhor, tem uma redação melhor, é uma pessoa mais interessante porque ela acaba tendo mais assunto para conversar, né? E dificilmente ela vai reclamar de que ela não tem nada para fazer. Porque, por exemplo, quando eu não tenho nada para fazer, eu falo, oba, pego o meu livro e na minha poltrona eu viajo para o passado, para o futuro, para reinos distantes, para reinos das fadas, para eras jurássicas, né, para a Europa, para o deserto e por aí vai. Então, é mais ou menos isso, né, que eu queria me apresentar. E aí eu criei um blog há 10 anos, que começou como um conteúdo materno. Eu tenho 2 filhos já adultos, né? Tenho uma menina de 21 e um menino que vai fazer 18. E um pug gordinho, que eu também considero meu filho peludo. E a gente lê muito em casa também. É uma coisa que assim, todo mundo gosta de ler. E eu acho que assim, uma coisa que é interessante falar para vocês, que tem muita gente que fala assim, eu não tenho tempo para ler. E quando a gente gosta do que a gente faz, a gente arruma tempo. E hoje nós vamos falar, eu vou dar umas dicas aqui para vocês sobre arrumar tempo e tornar essa leitura mais interessante. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode me interromper, não tem problema nenhum, tá? Você também, Leonardo, se vocês também quiserem, Esteves também, que eu já descobri aqui que eu já arrumei um colega aqui que é apaixonado por livros como eu. A gente já estava aqui falando sobre livros antes de começar. E não é só livro, viu? O Esteves também é apaixonado por cachorro agora. Ele tem lá um ser da família, como você e eu. A gente tem aí outro parceiro canino também, que gosta de cachorros. Então, e o meu cachorro chama Zacarias, e ele adora ler comigo. Eu sento para ler, ele deita no meu colo e ele participa das leituras. Vamos juntos, vamos lendo juntos. Então, assim, hoje nós vamos falar um pouco sobre a leitura focada, né, nessa homenagem que eu acho super bonita e importante do Outubro Rosa, mas eu queria já deixar bem claro que nós não estamos aqui para falar que as escritoras mulheres são mais capacitadas ou melhores que os escritores homens, muito pelo contrário, eu tenho escritores favoritos homens e mulheres.
Então, e são coisas assim bem equilibradas. Até deixo aqui a sugestão do mês que vem, hoje nós vamos focar nas mulheres, o mês que vem a gente tem o Novembro Azul, se vocês gostarem e quiserem, eu posso voltar para a gente falar dessa parte aí mais masculina, né? Aproveitando só o gancho que o Esteves falou da corrida, uma coisa que eu acho muito legal, gente, na questão da literatura, do alcance da literatura, eu li um livro, não sei se vocês conhecem, um livro nacional, eu tenho lido muita coisa boa nacional, de autores contemporâneos brasileiros. Eu li um livro de um rapaz que teve câncer e ele é ultramaratonista. Ele é um daqueles Ironmans, não sei se vocês já ouviram falar. O livro dele chama Rotina de Ferro. E ele conta, é um livro sensacional, ele conta como a experiência dele, o nome dele é David Greenberg, ele é um alto executivo daquele Arcos Dourados, do McDonald's, e ele conta o quanto nesse livro, que é um livro de apoio para outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema dele, inclusive a renda do livro é toda voltada para uma instituição oncológica, e ele conta o quanto as corridas, a disciplina das corridas, ajudou na recuperação, que foi um tratamento bem pesado. Então, assim, Leonardo, né, que está colocando aí, ótima dica, é uma dica realmente, assim, muito bacana, porque ele conta toda a trajetória dele, ele foi promovido enquanto ele estava em tratamento, é um autor nacional, e eu acho que e eu lembrei, porque o Esteves falou, né? Os meninos estavam falando aqui da corrida, então, como a gente consegue fazer links da literatura com a nossa realidade, eu acho que isso é muito legal e isso faz muito sentido para quem está lendo. Né? Bom, então, se vocês não me interromperem, eu vou falando. Tá? Tudo bem? Manda bala, Claudinha, manda bala. Então vamos lá. Eu separei 5 dicas para eu trazer para vocês, para quem não tem tanto costume de ler, para começar a ter uma motivação maior. Então, como eu falei para vocês, eu acho que a leitura, quando a gente tem uma atividade prazerosa, é fácil arrumar tempo. Né? Então, tem gente que fala assim, eu não leio porque eu não tenho tempo. Então, assim, eu tenho uma rotina bem pesada, eu tenho 2 trabalhos, tenho filhos adolescentes, cuido da minha casa, faço comida e leio muito, bastante. Né? Então, acho que tudo é uma questão de foco e organização. Quando a gente consegue focar e se organizar, as coisas rendem. Né? Claro que, assim, algumas pessoas, por exemplo, tem gente que gosta muito de ver séries, ver filmes, eu não vejo muito, o meu foco maior é na leitura. Mas eu separei 5 dicas para trazer para vocês que eu acho que pode ser interessante. Primeira dica, básica. Algumas coisas são bem óbvias, mas às vezes o óbvio também precisa ser dito e também é importante. Tenha sempre um livro por perto, né? Às vezes você vai no dentista, às vezes você, enfim, está em trânsito, às vezes você está parado, não tem muita coisa para fazer, né? Então, se você tiver um livro por perto, a chance de você ler é muito maior. E quando eu digo livro por perto, tanto faz ele ser um livro físico ou ele ser um livro e-book, um livro digital. E hoje a gente tem uma outra categoria surgindo, ainda timidamente, mas que eu acho que pode ter um retorno muito interessante, que são os audiobooks. As pessoas têm muita resistência. Eu te confesso que eu tinha muita resistência para ler, falar, é chato, mas hoje é o maior parceiro das minhas caminhadas. Então eu ponho meu, ainda nem tenho, eu quero agora um fone sem fio, que eu não tenho, eu tenho só com fio. Mas eu ponho no celular, ligo o meu audiobook e a minha caminhada ela fica muito mais motivada. Às vezes até na hora de fazer a comida eu deixo o audiobook rolando e vou fazendo, lavando louça. Fica muito mais interessante. Que legal, Cláudia. Desculpa, eu acabei não falando boa tarde para você, que eu saí de uma outra reunião. Eu ia perguntar exatamente isso. Como a gente falou da corrida, né? A gente tem muita gente ouvindo podcast, né? Mas às vezes Uhum. podcast é uma coisa que não é
não é encadeado, nem sempre o assunto é aquele que você gosta. Então, eu só estou fazendo esse comentário porque, como tem bastante gente que corre, acho que uma das formas de ler os livros é o audiolivro. E você acha que perde muito? Eu não tenho essa experiência. Não, não perde nada. Aliás, deixa eu só pegar o gancho aqui da Natália. Natália, eu ainda não passei roupa, mas eu acho que a dica da tua mãe é fantástica, ouvir passando roupa. Porque quando você transforma uma atividade chata, né, entre aspas, numa atividade legal, claro que aquilo é muito mais interessante. Hoje, os audiobooks, eles têm uma qualidade, gente, é impressionante. Eles têm contratado locutores, dubladores, então assim, é um processo, não é uma coisa mais artesanal, é um processo assim muito profissional, então tem uma qualidade ótima, né? Você pode aumentar, porque, por exemplo, às vezes você acha que o ritmo é um pouco mais devagar, então você pode aumentar até eu esqueci o nome que fala, o ritmo, né? Para ficar um pouquinho mais rápido, e eles são super confortáveis. Por exemplo, serve também para quem tem dificuldade de enxergar. Eu tenho um pai já idoso, né, que tem 80 anos, ele já não está enxergando direito, então audiobook é uma solução muito interessante para essas pessoas também, né? E tem me feito muito bem. Então, assim, na caminhada, lavando louça, e assim, não importa, é leitura do mesmo jeito, né? Você vai ler o mesmo conteúdo do livro físico, assim como o e-book, né? O Estevam estava comentando com a gente aí antes de começar, por exemplo, quando eu viajo, eu só levo o e-book, o meu Kindle não sai da bolsa, porque você consegue transportar um monte de livro ali, né? Ele é muito mais prático do que você carregar o livro físico. Então, assim, eu acho que nada substitui, todos eles vão agregando, né? Eu adoro o livro físico, né? Contei aqui para os meninos numa outra live que nós fizemos, que eu adoro capas diferentes. Eu acho que o livro físico ele tem essas vantagens, né? De você observar a edição, de ver os detalhes da diagramação, mas assim, tanto faz, o importante é ler. Tá? Então, primeira dica é essa: tenha sempre um livro com você. Segunda dica: alterne gêneros literários diferentes. Eu acho que isso é uma dica bacana. Quem não está acostumado a ler, pode começar a alternar assim: termina um livro, começa outro de uma outra, um outro gênero. Por quê? Tem gente que fala assim: eu só gosto de ler romance. Mas aí vai cansando, porque o gênero acaba ficando muito parecido uma história com a outra. Então, por exemplo, eu gosto muito de ler livros sobre guerra. Eu acabei de ler um livro sobre guerra, um livro pesado. Ou esse livro que eu contei para vocês desse maratonista, que é uma história sobre câncer. Então, assim, é uma história mais pesada. Se em seguida eu pego uma outra história tão pesada ou mais, o teu rendimento na leitura já vai ficar um pouco afetado. Se você pega, por exemplo, um livro de crônicas, um livro de contos, um livro mais humorado, ou um policial, o teu ritmo fica melhor. Então, para quem está começando, é interessante alternar. E quem já tem uma fluência, alterne durante a leitura, né? Faz muito tempo que eu não leio mais um livro só. Eu leio vários ao mesmo tempo, né? E como que a gente faz isso? Alternando gêneros. Então, assim, não pegue 2 livros parecidos. Por exemplo, eu comecei a ler 2 livros clássicos. Aí você pode embananar, confundir uma história com a outra. Mas se você estiver lendo um livro clássico, um livro mais contemporâneo, uma leitura vai ficando mais interessante que a outra, porque às vezes quando começa a cansar você pega o outro, né? Então, só para dar um exemplo aqui para vocês, eu estou lendo, vou mostrar para vocês. Estou lendo esse aqui, que é um livro que a gente está lendo no nosso Clube da Leitura, que eu vou falar daqui a pouco sobre Clube da Leitura. É um lançamento, A Casa Holandesa. É um livro da Intrínseca. Eu estou lendo um clássico, Jane Eyre. Olha só, que tijolão. Como é que a gente lê um livro desse? Em parceria. É uma leitura conjunta, porque se você for ler um livro desse sozinho, você vai desanimar. Depois eu vou mostrar isso também para vocês. E eu estou lendo um livro para quem gosta de futebol. Esse livro chama Cartas de Isabela. É escrito por uma jornalista que
Esse livro é um livro bem importante, bem emocionante, que ela era noiva de um daqueles jornalistas que estava no voo da Chapecoense. Então, ela conta através de cartas o relacionamento com ele. Então, aqui, não sei se vocês repararam, mas são 3 autoras, uma nacional e 2 internacionais. Então, assim, eu alterno esses gêneros e a leitura, ela rende bastante. Isso é bem bacana, tá? Outra dica que eu acho que é bem legal. Leia um mínimo de páginas por dia. Existe até uma hashtag que chama 20 páginas por dia. E aí eu vou mostrar uma continha para vocês que eu acho que é super interessante. Se você conseguir ler 20 páginas, porque tem gente que fala assim, eu nem vou começar a ler agora, porque eu vou começar a ler 2, 3 páginas e eu já tenho que parar. Não faz mal, leia. Ocupe seu tempo com a leitura. Se você conseguir ler 20 páginas por dia, em uma semana, você vai ler 140 páginas. Num mês, você vai ler uma média de 600 páginas. Isso dá 3 livros de 200 páginas, é bastante. Então, o que eu estou querendo dizer assim, aos poucos, comece aos poucos, e esse pouco vai te motivando, puxa, que legal, consegui ler um livro, agora eu vou começar a ler outro. E assim você vai caminhando. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. A quarta dica é participe de grupos literários. A gente tem muita coisa legal. O que acontece? Eu não sei se vocês têm essa experiência. O mais complicado de quem gosta de ler, principalmente antes das redes sociais, antes de toda essa tecnologia da internet, né? Quem é um pouquinho mais maduro como eu, não é que nem os meus filhos que nasceram já com a internet sendo uma realidade, né? Então, qual era o grande problema? Puxa, eu acabei de ler um livro sensacional, mas eu não tenho com quem discutir esse livro. Às vezes ninguém perto leu o livro, né? Então, eu tive uma mãe leitora, mas às vezes não era o livro que ela gostava de ler e às vezes ela não lia. Quando ela lia era uma delícia, a gente discutia, agora e quando não lia? Então, os grupos literários, todo esse acesso à internet, né, de blogs, de Instagrams literários, canais no YouTube, eles facilitam muito a motivação para ler. Por quê? Porque você passa a ter com quem discutir, com quem trocar ideias, com quem trocar dicas, né, sobre livros. Então, a gente pergunta muito, o que você está lendo de bom? E a gente brinca que a lista fica infinita, não para de crescer, porque você vai anotando lá tudo que você quer ler. Então, participar desses grupos eu acho que é super bacana. E participar de clubes de leitura também, né? Não sei se vocês sabem como funciona um clube de leitura, mas normalmente é assim, são pessoas que gostam de ler, elas se juntam, escolhem um livro e marcam uma data para discutir esse livro, né? E existem esses processos, como eu mostrei daquele livro maior, em que as pessoas elas juntam uma leitura coletiva, vão determinando, separam o livro por partes, e aí você lê o livro em 1 mês, 2 meses, então fica muito mais tranquilo, tá? Isso também é bem interessante. Existe também uma coisa chamada Clube do Livro, que são grupos de assinatura, clubes de assinatura, em que a pessoa paga e ela recebe todo mês, né? Isso. Viu, Claudinha? Então tem uma diferença entre o clube de livros e o clube da leitura. Sim, o clube da leitura normalmente são pessoas, são grupos que se reúnem para ler. O clube de livros, ele é um grupo, ele é um serviço de assinatura de livro, que o pai dele, vamos dizer assim, lá atrás, era o Círculo do Livro, né? Eu lembro que quando eu era menina, a gente tinha o Círculo do Livro, então minha mãe pagava uma mensalidade, vinha a revistinha, e a gente ficava o mês todo na maior expectativa para chegar, os livros eram todos de capa dura e tal. Hoje esses clubes de assinatura, eles são muito legais, eles mandam mimos literários, tem livros surpresa, e eles têm grupos para os leitores, então ali mesmo você consegue trocar dicas, tal. Os mais conhecidos são do Scooby, da Tag, Livros e do Intrínseco. Por falar em Scooby, não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, e se vocês estão, mas o Scooby
Books, ao contrário, a palavra Scooby, é uma rede social própria para livros. Então, você pode ir lá, você faz a sua prateleira, a sua estante, você tem os seus amigos, e é uma rede bacana, porque é uma rede nacional, foi criada por um brasileiro, né? E ela é toda administrada aqui no Brasil. Existe uma outra grande, que as pessoas gostam também, os leitores gostam, que chama Goodreads, mas aí ela é americana e também é boa, mas o Scooby, todo mundo que, assim, que gosta de ler, eu recomendo o Scooby, porque ele é bem interessante. Ele tem sorteios, ele tem umas coisas bem legais. Tá? Tudo bem até aqui? Certo? Muito bom. E a última dica, que eu acho que ela é um pouco polêmica, e é por isso que eu vou explicar para vocês, mas que eu acho que funciona muito bem, é assim. A tecnologia é uma coisa sensacional. Se não fosse a tecnologia, não estaríamos aqui, não é? É a tecnologia que me permite ter um clube da leitura online, que eu tenho leitores do Canadá, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. Isso é ótimo. Mas também é a tecnologia que dificulta, às vezes, a nossa leitura, porque tudo é uma questão de equilíbrio, né? Então, eu falo assim, tem gente que fala assim, meu filho não gosta de ler. Sim, os sebos também são ótimas opções, é verdade, Elinete, com certeza. Os sebos, as bibliotecas públicas, né? Nós temos bibliotecas ótimas, por exemplo, aqui em São Paulo, existe todo um processo de revitalização das bibliotecas, né? O grande problema é que com todo esse movimento de pandemia, muita coisa ainda está fechada, né? Mas com certeza os sebos também são muito interessantes, principalmente para aqueles livros que não são mais editados, né? Que estão esgotados ou são mais difíceis de achar. Ótimo, muito bem lembrado. Agora, tem gente que fala assim, meu filho não gosta de ler, e a pessoa não sai do celular. E eu falo que a questão do exemplo, ela é muito importante. E aí eu falo, você gosta de ler? O teu filho te vê lendo? Você lê para o seu filho? Porque senão, ele não vai gostar mesmo. Ele não tem esse exemplo, né? Então, o que eu queria falar para vocês é que, assim, o celular e a tecnologia, ela é ótima, mas na hora da leitura, a gente precisa ficar um pouco distante deles. Porque senão, acontece assim, você começa a ler, aí vem um alerta lá do Instagram, aí você para a leitura e fala, deixa eu só olhar o que está me chamando. Aí você vai. Aí você lê mais uma página. Aí tem outro alerta do WhatsApp, que não para, né? Aí você para e vai lá. Então, eu falo assim, que quando eu quero ler mesmo, que eu quero que a minha leitura renda, eu desligo o celular. Ou eu deixo o celular longe. Pode parecer uma coisa assim mais radical, mas é uma das coisas que faz mais com que a leitura renda. Então, eu sempre digo que a gente precisa ter esse equilíbrio para justamente poder se dedicar à leitura. E o celular, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, é uma coisa tão complicada que, assim, eu tenho desligado, né, o celular e estou lendo. E isso está me deixando menos ansiosa, né? A Jéssica está falando aqui que está se adaptando. Peraí, vamos só olhar aqui o que ela... me adaptando ao tablet do Kindle. Na verdade, assim, Jéssica, eu acho que o Kindle, né? Ele tem uma tela muito boa. Inclusive, eu acho que as leituras elas ficam mais rápidas até pelo Kindle do que pelo livro físico. E é adaptação. Você vai ver que daqui a pouquinho você já está, né? Já está lendo bem. Então, eu também acho, né? Reservar um horário também ajuda, né? 30 minutos antes de dormir, eu adoro fazer isso. Assim como eu acho que, por exemplo, precisa ver onde vocês rendem mais e qual o momento que tem mais disponibilidade. Por exemplo, tem gente que gosta de acordar cedo e usar, às vezes, 30 minutos para ler de manhã, né?
ou antes de dormir. Eu adoro ler antes de dormir. O único problema de antes de dormir é que às vezes você está tão cansada que a leitura às vezes não rende tanto, mas ela relaxa, principalmente quando não é um tema muito pesado, né? Mas eu acho que isso é ótimo. Claudinha, deixa eu fazer essa ponte aí com o assunto também da nossa live. A gente percebe que a mulher ainda ela tem a dupla função, né? Tripla, quádrupla função dentro ali do ambiente familiar, né? E isso com a pandemia acho que deu uma piorada até. Mas o que eu vejo, assim, a gente falou numa live que a gente fez nessa Cipate aí da Oreo, a respeito de algumas dicas para meditação, e o que a Eli falou que é importante, a questão do horário. E aí eu pergunto para você, assim, para a mulher que tem todas esses afazeres que ela culturalmente acabou assumindo para si, e nós homens também, hoje temos uma participação um pouco maior, mudando um pouco dessa cultura, mas ainda aquém do que é necessário. Dentro dessa dinâmica que você propõe, como que a mulher, você como mulher, pode falar melhor ainda, pode se adaptar a todas essas questões? Eu acho que a gente precisa, né? Eu acho que, como eu falei no começo, eu acho que a gente precisa sempre da questão da organização, né? De explicar para a família que se cada um fizer um pouquinho a sua parte, todo mundo sai ganhando, né? Porque se a mãe não está tão sobrecarregada e tão cheia de coisas, o relacionamento passa a ser melhor também, né? Então, por exemplo, aqui em casa tem um rodízio, a louça cada dia um que lava. Isso já me facilita muito, né? Ah, foi espontaneamente, todo mundo achou ótimo. Não, né? Não, no começo ninguém, assim, gostou muito da ideia. Mas hoje todo mundo percebe que eu fico mais bem-humorada, que eu não fico tão brava. Então, eu acho que é esse tipo de coisa. Acho que a gente precisa sempre negociar e conversar. Mesmo as crianças pequenas, elas podem ajudar na medida do possível, né? E com isso sobra tempo para todo mundo, porque a gente realmente, se não tomar cuidado, fica super sobrecarregada, né? Então, eu acho que essa é uma dica boa, assim. E ensinar os filhos, o marido, que essa organização é importante, esse equilíbrio é importante, eu acho que todo mundo ganha com isso, né? Com certeza. Você também falou da questão do celular. Eu acho que, assim como a gente deu essa dica também na questão da meditação, avisar as pessoas que você está naquele momento que é seu, né? Então, dentro da casa, você vai meditar, não dá para meditar, Sim. pelo menos as pessoas normais, comuns, não monge budista, mas não dá para meditar no meio de uma obra acontecendo. Não dá para a gente ficar também muito absorto numa leitura se tiver a pessoa pedindo as coisas o tempo todo, né? Ter esse tempo respeitado também pelo entorno, né? Com certeza. Principalmente quando você é um leitor que está começando, né? Depois que você é um leitor, por exemplo, fala comigo, eu nem respondo quando eu estou lendo, né? De tão concentrada que eu fico, mas é claro que atrapalha, né? E aí é mostrar, tá vendo? Do mesmo jeito que eu respeito o seu momento, esse momento é importante para mim, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Deixa eu só comentar que a Grace tinha colocado aqui no chat que tem um livro, que é um livro super interessante, que é o Milagre do Amanhã, e nesse livro ele sugere que você acorde pelo menos 1 hora mais cedo e divida o tempo em várias coisas, inclusive na leitura. Aí existem estudos que mostram que quando você lê de manhã, o seu cérebro está muito mais descansado, então você aprende muito mais, né? E a dica é essa: deixe essas leituras mais pesadas para amanhã, até para o dia, e para a noite, né? Do mesmo jeito que vocês estão falando da meditação, deixar temas mais leves,
porque eu acho que isso também é interessante, até para ter uma noite de sono mais, né, que não fique muito agitada, eu acho que isso também é bem importante. E respeitar essa questão né, do momento, eu acho que é fundamental. E assim, são escolhas, eu gosto de ler, então para mim a leitura não é uma bobagem, é uma coisa super importante. Né? Doutora, Pois não, Estevam. deixa eu só contribuir com um assunto que eu acho bastante importante, é que nós, Orion, a gente se aprofunda muito no tema trabalho na Orion. E, em certo momento, a gente sabe tudo, ipsiliteris da Orion, mas pouca coisa do mundo. Então, a leitura, despretensiosa até, é uma janela para o mundo. Porque, às vezes, você está fazendo um projeto na Orion, ou você está discutindo uma fase complicada, ou uma fase boa, que seja, e você está absorto na sua leitura, seja lá qual for, e alguma coisa que alguém falou, algum trecho de um livro, alguma coisa, te dá aquele clique. E aí, a partir daquilo, você, como é o meu caso, aí me aparece um insight, eu quero ir até o fundo desse insight. E aí, normalmente, os projetos de RH nascem assim, né? Os projetos de 2021 já estão todos planilhados e eles ficam rabiscados nas páginas brancas ou no cantinho dos livros. Então, ler traz para você de volta uma criatividade, não sei, mas um caminho para ser um pouco mais criativo. Com certeza, concordo totalmente com você, e eu acho que é isso mesmo. Acho que o livro é uma janela, né, para o mundo, e os insights, eles vêm daí, né? E que bom que você consegue fazer isso. Tem muita gente que fala assim, aí eu fico morrendo de dó de riscar o livro, de escrever no livro, né, de grifar o livro. Sim, o livro é teu. Acho que você colocar esses insights, escrever é super interessante. É isso mesmo. E Claudinha, tá. pode ficar à vontade, acho que o pessoal tá olhando A Ellen, direto. a Ellen está para ajudar, desenvolvimento. Olha que bacana, ela está falando que ela, para ajudar o desenvolvimento da leitura do filho, durante a preparação do jantar almoço, lê um capítulo por dia em voz alta quando tinha os 8 anos. Então, normalmente eles gostam, e eu acho que isso é super importante, Ellen, né? É o que você faz com que ele vá se motivar, né? Eu acho que isso é fundamental. Quando eles ficam um pouco maiores, o que vocês podem fazer, que eu acho que é bem bacana, é assim, vamos ler juntos? Né? Você pega o teu livro, eu pego o meu, a gente senta aqui, ó, e a gente lê. Tem gente que gosta de pôr uma música assim bem tranquila, ou tem gente que gosta de ficar no silêncio, mas eu acho que esses momentos, porque quando a gente estava falando do celular, qual é o problema do celular hoje, né? Por exemplo, hoje não que a gente está em pandemia, mas você ia num restaurante, você via a família toda, cada um com o seu celular na mão. As pessoas não conversam, né? Então, a leitura, ela pode ser um agregador nisso também, né? Vamos ler juntos, você senta aqui, eu sento aqui, e a gente vai trocando umas impressões. Eu acho que isso é super importante. Só fazendo uma contribuição rápida e uma outra pergunta, não só com as crianças, né? Essa questão da pandemia fez com que, eu contei isso numa live, mas não estava acho que todo mundo, eu queria muito ver meus pais, né? E eu fiquei um tempo sem vê-los por conta desse medo todo, a gente não sabia como é que estava funcionando direitinho, depois a gente veio se adaptando, e uma das coisas que a gente combinou foi, eu vinha jantar quase todos os dias na casa deles, e a gente, após a janta, abriu um livro, a gente leu Meu Pé de Laranja Lima, a gente leu o livro do Amir Klink, todo mundo junto, e cada um dia fazia a leitura. Eu acho que isso também é bacana, porque a ênfase que você dá, etc. E a minha pergunta, assim, a gente está com 11 mulheres aqui hoje, o que a gente fica muito feliz, e dentro desse tema, né, hoje existe um mercado que está direcionado para esse público? Se sim,
Como é que anda esse mercado? Como é que está funcionando toda essa dinâmica? Então, eu acho que assim, existe um mercado, acho que assim, a inserção da mulher, ela vem crescendo cada vez mais, né? Eu tenho um compromisso, assim, na divulgação do autor nacional contemporâneo, principalmente, independente de ser homem ou mulher. Mas no nosso caso aqui, ainda existem muito mais autores homens do que autoras, né? Existe ainda uma coisa desequilibrada que vem melhorando. E eu acho que, assim, existe um papel, mais do que o mercado, eu acho que a literatura tem um papel social importante. Então, acho que essa sua pergunta é bem bacana para a gente falar rapidamente sobre esse papel social. Hoje você tem vários movimentos, né? A gente tem um movimento bem famoso aqui no Brasil, não sei se vocês conhecem, que chama Leia Mulheres, de incentivo de autoras, de você ler mais autoras nacionais, né, e internacionais também, mas ler mais autoras. Então, existem grupos, clubes de leitura, grupos literários que usam essa hashtag e elas dão uma ênfase nas leituras femininas. Eu acho que isso é uma coisa interessante. O próprio Outubro Rosa também é um movimento que, além de chamar atenção para a prevenção do câncer, também tem um movimento de ler mais autoras, de ler autoras que escrevem sobre essa temática, que é um universo aí que vem se desenvolvendo cada vez mais, assim como livros sobre racismo. Então, essa questão social é muito interessante. Eu separei até alguns livros aqui que eu queria mostrar para vocês. E só complementando, eu acho que isso que você está conseguindo fazer na tua casa, com seus pais, é uma delícia. Eu acho que a gente não esquece nunca, né? Eu acho que são momentos... E resgatar esses momentos juntos, eu acho que é muito, muito bacana, muito gostoso. Posso mostrar os livros para vocês que eu separei? Então, vamos lá. Uma coisa que eu acho que é interessante que eu trouxe aqui para vocês. Tem gente que fala assim... eu não leio livro infanto-juvenil ou livro juvenil. Eu leio de tudo. A gente precisa alimentar a nossa criança interior. A gente precisa ler para os jovens, mas a gente precisa ler para a gente. Principalmente quando a gente chega, às vezes, cansada, ou quando o trabalho não rendeu, ou até rendeu, mas teve um esforço grande. Então, você pegar um livrinho, por exemplo, como esse aqui é um lançamento da Turma da Mônica, de uma psicopedagoga chamada Paula Furtado, que faz um trabalho super bacana. Esse livro aqui, ele traz, além de uma memória afetiva de quando você era, né, criança, fala muito sobre a importância de respeitar o outro, de respeitar o momento do outro, que a outra pode ser sua amiga, mas ela pode ter outros amigos. Então, são coisas, às vezes, óbvias, mas que são tão boas da gente rememorar. Então, aquela é a primeira dica. Falando em Outubro Rosa, eu trouxe esse livro aqui para vocês, tá? Depois, se vocês quiserem, eu passo tudo por escrito direitinho. Esse livro aqui, essa moça, Ana Michele Soares, é uma jornalista, tá? E ela trouxe esse livro, uma vivência dela, que chama Enquanto Eu Respirar. Gente, é um livro sensacional. Ela fala muito de cuidados paliativos, não é um livro triste, é um livro sobre vida, sobre o quanto você precisa aproveitar a sua vida, independente do tempo que você tenha. E ela traz um universo aqui pouquíssimo conhecido, das mulheres que eles chamam de metastáticas, né? Que elas já tiveram um câncer primário e agora elas convivem com metástase. Mas a maioria tem 10 anos, às vezes 15 anos de tratamento. Então, ela fala muito isso, não é porque você tem um diagnóstico de câncer que você tem um atestado de óbito, que você vai morrer em seguida. Então, é um livro muito interessante, eu selecionei aqui para vocês para a gente falar, né, do Outubro Rosa. É um livro muito, além de corajoso, é um livro muito inspirador, que você pensa assim, o que você está fazendo da tua vida, né? Acho que isso é muito legal. Nenete, leia livro. Então, eu acho que é muito legal isso de você ler, né, uns livros juvenis, uns livros... Deixa eu só ver aqui o finalzinho, que
Ele fecha tão rápido, né? Que às vezes a gente não consegue. Então, quando você está com a mente cansada, lê um trecho do Crônicas de Nárnia, que é um livro super gostoso, que não dá para, às vezes, você ler numa sentada só, né? Harry Potter, Percy Jackson, são livros super gostosos, né? Eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, Percy Jackson. O Rick Riordan, que é o autor, ele é professor de história, então, assim, ele tem uma vivência, ele ensina tanto ali através da leitura, que é uma coisa sensacional, né? Trouxe esse livro aqui para mostrar para vocês, Velhos São os Outros, da Andréa Pachá. Essa autora, ela é uma juíza, ela é até famosa, ela já saiu, acho que ela tinha um quadro no Fantástico. E esse livro é uma chamada para quem tem pais mais velhos, porque ele fala muito sobre autonomia, respeito, o quanto a gente precisa aprender a lidar com a terceira idade. Ela traz um caso melhor que o outro aqui, muito interessante, a didática dela é ótima. Trouxe para vocês esse livro aqui. Essa moça, ela é uma moça, ela chama Jarid Arraes, apesar do nome dela ser bem diferente, ela é nordestina, e esse aqui é o Redemoinho em Dia Quente, ela está lançando um outro que chama 15 Heroínas Negras em Cordéis. Ela é uma cordelista, ela escreve em cordéis, ela é ótima, e ela fala muito do quanto foi difícil entrar neste ambiente tão machista. O pai dela era cordelista, o avô, e eles não abriam de jeito nenhum para as mulheres escreverem os cordéis, eles falavam que era uma coisa só dos homens. Então, são livros assim bem interessantes que trazem a temática não só da mulher nordestina, mas assim dessa coisa mais sensível, né, de trazer para o cordel, que era uma coisa tão machista, uma coisa mais suave, mais poética. Então, é bem interessante. Trouxe esse aqui, que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bey. Ela ganhou um prêmio importante o ano passado com esse livro. Uma autora nacional também contemporânea, bem poética. E aí eu trouxe para mostrar para vocês como a gente pode falar sobre coisas, ler sobre coisas diferentes, um livro da Nolanda, que chama Minha Mãe Fazia. E esse aqui é um livro, é um misto de crônicas com receitas. Eu gosto muito desse tipo de literatura, eu acho muito saboroso, assim. Elas escrevem de uma forma poética, mas misturando, né? Então você pode até fazer as receitas aqui, mas ela conta como é que aquela receita foi parar na família dela, o que traz de recordação afetiva, então é bem interessante. Todos esses são autoras nacionais, tá? Aí eu trouxe para vocês esse livro, que eu acho que essa capa é maravilhosa, Tudo que Nunca Contei, da Celeste Ning. Essa autora, ela é autora de um livro que fez bastante sucesso, que chama Pequenos Incêndios por Toda Parte. Inclusive tem uma série, que se não me engano está na Amazon Prime, que saiu esse ano, sobre o livro. A escrita dela é muito boa, ela é descendente de chineses, e ela fala muito sobre a questão do preconceito, né, principalmente com relação aos chineses. Então, uma leitura bem interessante, bem contemporânea. O livro começa com uma menina que se mata. Na primeira página do livro, essa menina já aparece morta. E aí você vai entender por que chegou nesse suicídio. E eu vou falar rapidamente de um gênero que eu adoro e que muita gente não tem muito acesso, que são as graphic novels, né, que eles chamam, eu não sei se vocês conhecem, existe uma diferença entre história em quadrinho e graphic novel. As graphic novels são escritas e ilustradas normalmente pela mesma pessoa, tá? Essa aqui é uma das mais famosas, a Persepolis, da Marjane Satrapi. Ela conta a história dela, ela foi, se não me engano, ela era do Irã. Desde a primeira vez, ela é de 1979, quando ela teve que usar uma burca. Por que ela, menina, ia ter que usar uma burca? Então, olha, para vocês verem,
Tá vendo? Ele é todo em estilo história em quadrinhos, mas ele tem uma sensibilidade, uma profundidade, e são histórias assim que você lê de uma forma muito mais fácil, muito mais envolvente. Assim como esse tem vários, mas eu selecionei esse porque eu achei que era uma história assim feminina, mas que traz muita questão, né, do preconceito, das guerras, né? Ela vai falar muito da guerra do Irã, Iraque. Eu acho que é bem interessante essa da Companhia das Letras. Então, esse aqui são alguns livros que eu selecionei para vocês, para a gente discutir um pouquinho sobre esse momento importante do Outubro Rosa, né, do Leia Mulheres, mas, de novo, deixando claro que não estou aqui para fazer uma apologia e falar que as mulheres escrevem melhor que os homens, não. Tem muita gente escrevendo bem, independente de gênero, né? E eu tenho autores preferidos, homens e mulheres. Claudinha, muito bom. Nossa, a gente não vê o tempo passar quando a gente tem uma pessoa tão boa assim no gogó. Muito legal. E eu queria que você só falasse assim do seu blog e do seu Instagram, porque às vezes as pessoas se perdem um pouquinho no que pode ler. Eu, quando vou, eu adoro livraria. É uma pena que tem fechado as livrarias, né? Mas eu sei que eu consigo passar uma tarde inteira só pelas capas e vendo os livros. Eu acho muito bacana. Mas se você puder passar tanto essa lista de livro que você passou, você pode passar para a gente, depois a gente passa para a Patrícia do Mexa-se, né? Ela vai distribuir para todo mundo. E aí fala um pouquinho do seu blog, um pouquinho do seu Instagram, para o pessoal que quiser se aprofundar um pouquinho mais, também ter o contato com você. Tá ótimo. Então, assim, eu vou depois então deixar a lista, tá? Deixar o meu e-mail também. Mas quem quiser, quem gosta de blog, eu tenho um blog chamado Mãe Literatura, porque eu falo de conteúdos maternos e de literatura, tá? É www.mãeliteratura.com. E eu tenho um Instagram com o mesmo nome, @mãeliteratura. Se vocês quiserem conversar, se tiver dúvida, me manda pelo direct, eu respondo. Se quiser trocar dicas de livro, o que você está lendo de bom, pode me chamar que eu vou adorar. Adoro conversar sobre leituras. Mas assim, e estou à disposição. É o que eu falo, né? É um tema muito, pelo menos para mim, é muito apaixonante. E o tempo passa muito rápido. Então, o que vocês quiserem discutir, se quiserem conversar, eu estou à disposição. Queria falar que foi um prazer estar aqui, uma delícia. Eu que agradeço. E vamos ler, gente. Tem muita coisa boa por aqui. Tá? Cláudia, obrigado. Eu queria ver se alguém tiver dúvida, por favor. Acho que o pessoal falou bastante ali pelo chat, né? Mas se alguém quiser também abrir o microfone e falar alguma coisa, fiquem à vontade. Cláudia, só te agradecer, né? A gente fez a sua outra live, foi muito legal. Eu anotei o nome dos livros, eu quero ler. Só que são tantos livros que eu preciso colocar uma ordem aqui. Mas muito obrigado, foi excelente, é muito bacana, muito rico, né? E mostrar que é acessível, né? Essas 20 páginas por dia. Eu tinha o Kindle no celular, só que aí não dá certo, né? Porque você está lendo, chega a mensagem, exatamente o que você falou. Então, além de forçar mais os olhos, então precisa realmente separar. Vai ler, leia, né? É isso aí. E assim, a tela do Kindle ela é muito confortável, né? Ela nem atrapalha o marido quando ele está dormindo e você está com a luz. Você deixa ali no mínimo, você consegue ler super bem. Então, e assim, quanto à lista, Leonardo, assim, as listas elas são infinitas e ainda bem, porque a gente precisa dessa motivação, né? Então, vamos colocando os livros aí na lista e vamos lendo na medida do possível. Vou te mostrar o livro que eu estou lendo, não sei se dá para ver. Sim, adorei esse livro, uma É delícia. muito legal, né? É o tipo de livro que você relaxa só da leitura. Você começa a ler, você já se sente diferente. Parece que a pessoa escreveu algumas coisas para você, né? E ele é lindo, esse livro, né? Uma edição super bonita.
Parabéns, ótima leitura. Obrigado. Também quero agradecer e parabenizar aí pela palestra. E nós sempre estamos pensando bastante em manter a segurança, a saúde de todo mundo que trabalha com a gente, e a nossa também, né? Mas é importante também saber que a saúde mental é, se não mais importante que a saúde física, mas está lá cabeça a cabeça, né? Então, fazer uma boa leitura, ter um momento seu, viajar nas tuas ideias novas ou as ideias de quem escreveu o livro, traz um momento reconfortante, baixa adrenalina, né? Eu acho que é muito recomendado isso para contribuir aí com a saúde geral do corpo, né? Parabéns. É isso mesmo, muito obrigada. Obrigada pelo convite. E é isso, acho que quanto mais equilíbrio a gente tem, e a leitura ela é terapêutica. Isso é muito importante. Então pessoal, fiquem tranquilos que nós vamos mandar essa lista para vocês. Agradeço a cada um de vocês que esteve aqui conosco hoje. A próxima live a gente vai falar a respeito de saúde financeira para mulheres, né? Inclusive o nosso palestrante já está aqui, está aparecendo, estava com a mão no queixo aí. O Léo vai fazer essa live para a gente. E aproveitem, porque, como a gente disse também no convite dessa palestra, tudo que a gente tem feito aqui tem um direcionamento para o público feminino, mas ele não é exclusivo. Então, muitas coisas são muito aproveitáveis aí para o público masculino também, como foi a palestra da Cláudia. Agradeço. Da minha parte fica aqui o meu abraço. Não sei se o Léo tem mais alguma coisa para acrescentar, e agradecer a Cláudia pela excelente palestra. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que participou, foi muito legal essa troca de experiências, é muito bacana fazer essa atividade com o pessoal da Orion. A gente está gostando muito, né, Léo? A gente estava numa reunião anterior aqui, a gente entrou em cima da hora, não vi a hora de entrar a gente se sente bem, né, com o pessoal, e o tema é muito legal também. Parabéns, Cláudia. Obrigada, muito obrigada a vocês, Elaborar, Ório, pelo convite, e estou à disposição. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Obrigado.